Você sabe por que ler é importante? Quais livros são bons? Por que nem todo livro presta? Bom, eu vou explicar tudo isso nesse vídeo e mais que isso eu vou te dar 8 sugestões de leitura para você começar a deixar de ser idiota, adquirir o hábito da leitura e aprender alguma coisa lendo. São livros que eu vou recomendar que são bons para você aprender a mexer com dinheiro, a falar, comunicação, né? Aprender um pouco sobre por que as coisas funcionam do jeito que funcionam, por que os seres humanos agem do jeito que agem e, assim, de forma mais que importante, aprender a conquistar alguma coisa na vida. Esses são livros que vão realmente te ensinar a ser alguém e eu vou te dar agora 8 sugestõezinhas de leitura. Bom, primeiro vamos explicar o porquê que nem todo livro é bom, por que ler é importante e por que nem todo livro presta. Vamos assim. Primeiro vamos começar pelo básico, a importância da leitura. Por que ler é importante, Matheus? Bom, cara, ler é basicamente adquirir conhecimento de forma rápida. Simplesmente isso. Quando você lê alguma coisa, você está lendo as melhores ideias de uma pessoa que foi corajosa o suficiente para publicar um livro. Se essa pessoa é corajosa o suficiente para publicar um livro, primeiro que ela já tem uma lição de vida a te ensinar. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer acontecer. Você precisa... Essa pessoa publicou um livro. Bom, se ela chegou a publicar um livro, a gente presume que ela seja autoconfiante no que ela está dizendo. Isso já é o suficiente porque, bom, funcionou para ela, pode ser que funcione para você. Então, vale a pena ler. Nem todo livro, na verdade, vale a pena ler a fundo. E, bom, por que nem todo livro vale a pena ler a fundo, assim, e levar aquilo como regras da vivência, regras do dinheiro, por exemplo, que vai ser um dos exemplos. Assim, não... Por quê? Bom, porque livros são escritos por humanos. Ou a gente espera que ainda sejam escritos por humanos, não sabe como é que a inteligência artificial tá. E esses humanos também estão, né, sujeitos a falhas. A inteligência artificial também, então vale a pena desconfiar, independente de quem escreveu o livro. Por quê? Bom, porque pessoas erram. Simplesmente assim, seres humanos erram. Mas Matheus, seres humanos erram escrevendo livros? Sim, às vezes elas têm conceitos errados. Às vezes elas têm, assim, são livros velhos. Às vezes o que era certo já deixou de ser certo, já está errado. São livros que não envelheceram muito bem. Um deles, por exemplo, que eu vou dar exemplo, não é que ele é um livro ruim, não é que não presta, não é que não vale a pena ler. Ele é muito bom, mas ele envelheceu meio estranho. Alguns dos conceitos já não servem mais tão bem, que é O Pai Rico, Pai Pobre. Por que o Pai Rico, Pai Pobre? Bom, ele no livro ele dá alguns conselhos de investimento, na verdade, de como você deveria lidar com a sua carteira de investimentos e quais deveriam ser as suas metas, ou, enfim, o que fazer. Na verdade, assim, eu não concordo com tudo que ele escreveu, eu não concordo com tudo que está exposto no livro. A gente precisa ter esse olhar crítico de olhar e ver se faz sentido mesmo. Você precisa saber uma base para ler o livro e pensar assim, poxa, faz sentido tudo aquilo que ele apresentou no livro? Tudo aquilo que ele disse sobre os investimentos, sobre investir na bolsa e ter um desempenho superior ao mercado. Cara, hoje em dia é quase impossível você ter um desempenho superior ao mercado. Um dos maiores investidores de todos os tempos, o Warren Buffett, já não consegue mais superar o mercado por muito. Assim, ele fica igual ao mercado ou um pouquinho acima. Então, alguns conselhos não são muito lógicos, até porque se você, por exemplo, é um médico e você vai despender, né, muito tempo para estudar sobre investimentos, sobre ações, fazer cálculos de yield, entender sobre dividendos, sobre diversas coisas, bom, isso vai te ajudar, vai, mas às vezes você pode delegar essa função para um cara que vive disso, para um investidor profissional que vive disso, numa corretora de investimentos, e fazer outras coisas, fazer o seu trabalho, a sua função. No caso do médico, vale muito mais a pena ele simplesmente deixar de estudar ali umas 3 horas por dia e usar essas 3 horas fazendo, sei lá, 2, 3 cirurgias, que além de ajudar quem está precisando de cirurgia, vai fazer com que o médico ganhe mais dinheiro e daí ele possa investir mais dinheiro. Então, existem alguns casos em que se você pode delegar isso para alguém, dependendo como você trabalha, qual é o seu trabalho, vale a pena delegar isso para alguém que já sabe que vive disso. Por exemplo, os corretores de investimentos. E bom, esclarecido por que nem todos os livros são bons, ou nem todos os livros deveriam ser levados extremamente à risca, extremamente a sério. Na verdade, meio que nenhum deles deveria ser levado extremamente à risca, no
pé da letra, a gente precisa começar a citar, bom, então que livros que são bons e que vão te ensinar alguma coisa para você realmente evoluir. Eu separei basicamente 3 categorias. Os livros de início, para você ler e começar a aprender sobre alguma coisa e entrar no mundo dos investimentos, por exemplo, entrar em algum ponto, começar a melhorar, começar a mudar os seus hábitos, a mudar o seu jeito de pensar. E esses livros são 3. Depois disso, a gente tem mais 3 livrinhos, que são níveis médios, que vão te ensinar mais sobre como o mundo funciona, o que acontece ao seu redor. E depois eu separei 2 que são níveis mais avançados, que é para quem já está bem da cabeça e já está bem lá. São livros que eu achei criativos, bons, e que também eu tenho o meu pé atrás com relação a algumas coisas, mas vocês vão ver, são bons e são para quem já está bem de conhecimento, para quem já está bem conhecendo o mundo ao seu redor, já está bem num certo nível financeiro, tem uma certa estabilidade ali. Bom, começando então sobre os 3 livros básicos. O primeiro deles eu já estava segurando aqui na capa, vocês vão ver, O Príncipe de Maquiavel. Por quê? Bom, no Príncipe de Maquiavel é um livro que Maquiavel escreveu para um príncipe, para um jovem que estava começando a ser príncipe, estava adquirindo um reinado. E nele ele dá várias lições de como ser um príncipe. E nessas lições de como ser um príncipe, você vai lá, mas Matheus, hoje em dia a gente quase nem tem príncipe mais, eu não sou um príncipe, para que eu vou ler esse livro? Porque ser um príncipe é lidar com pessoas, com grupos de pessoas, é lidar com batalhas, é lidar com pessoas de alto escalão, é lidar com pessoas, com massa de pessoas, e ele dá muitos conselhos de, por exemplo, coisas que você não deve fazer para ser odiado pelos outros, ou coisas que você deve fazer para não ser odiado, ou que tipo de reputação você quer que as pessoas tenham de você. Nesse livro ele vai abordar, por exemplo, sobre aquela escolha. Se você prefere ser amado ou ser temido. Ele fala, o melhor é ser os dois. Você ser amado e temido. Mas se você não tiver como e tiver que escolher apenas um deles, escolha ser temido. E isso é assim, nossa, não faz muito sentido, né? Você prefere não ser amado a ser temido. Não faz muito sentido, aí você lê e ele explica sobre as traições, que mesmo quem te ama te trai, ou que muitas vezes o amor não é o suficiente, as pessoas temem mais pela própria vida, elas fazem muito mais pelo temor do que pelo amor, então faz sentido, e ele dá, além desses, muitos outros conselhos que vão te ajudar a, assim, lidar com pessoas, a tomar decisões difíceis, a como agir, como ensinar os seus filhos, como educar, né, os seus filhos, a sei lá, como falar com os outros, como lidar com situações difíceis do dia a dia, como tomar decisões importantes, vale a pena. E o próximo livro é Psicologia Financeira. O livro Psicologia Financeira é um básico que vai te introduzir ao mundo das finanças, né, do dinheiro. Ele vai te ensinar muitos conceitos de poupar, de investir, ele vai te ensinar como entrar nesse mundo e como você deve pensar para deixar de perder dinheiro, começar a ganhar dinheiro, parar de adquirir dívidas e começar a usar os juros compostos. Sabe aqueles juros que você odeia no banco quando você vai fazer um empréstimo? Então, se eu te contar que eles te ajudam muito quando você vai investir, você vai ter que aprender a usar eles a seu favor. Como você faz isso? Poupando dinheiro e investindo. Ele te ensina a fazer isso no Psicologia Financeira, ou pelo menos ele te dá um norte muito bem dado de como fazer isso e por que fazer isso. Então, outra sugestão de leitura que eu não vou entrar muito a fundo aqui, porque eu vou explicar sobre investimentos em um vídeo futuro, enfim, né, sobre finanças, poupar. Eu vou deixar essa discussão para um próximo vídeo e eu cito ele de referência no próximo vídeo. E o outro livro aqui, que é o último do nível iniciante, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele conta a história de um homem que ficou muito rico na antiga Babilônia, mas ele, assim, não fala só da Babilônia, só do modelo antigo de riqueza. Ele te traz muitas lições importantes, por exemplo, poupar e investir. Ele faz a sua cabeça ao redor de por que é importante você ter uma reserva, por que é importante você guardar dinheiro e não gastar tudo que ganha. Isso é extremamente importante. A gente vê que a maior parte dos brasileiros está endividado em quantias pequenas, então são quantias fáceis de sair, você consegue sair fazendo alguns trabalhos por fora, aí, fazendo um bico aqui e ali, fazendo Uber. Então tem muita gente que consegue se livrar dessas dívidas, que são dívidas pequenas, mas também é importante você saber o porquê que você não pode ter dívida. É importante você saber o porquê guardar dinheiro.
E daí, assim, basicamente no livro ele vai retratar, de certa forma, como algo sendo guarda sua moeda de ouro para você sempre ter o que comer no dia seguinte. É aquela coisa, se você ganhar 10 moedas, guarda uma, porque se você não tiver moeda nenhuma, você não tem como comer, você não tem onde ficar, você não tem onde dormir, você não tem o que beber. E isso é extremamente importante. Você sobreviver. E, querendo ou não, você precisa de dinheiro para sobreviver na sociedade moderna, e ele vai te ensinar conceitos de poupar, de investir. É muito parecido em questão de ensinamentos com psicologia financeira. Isso aqui, psicologia financeira é bem atual, ele vai te dar conselhos muito simples e muito atuais. O Homem Mais Rico da Babilônia também é atual, de certa forma, mas ele vai te dar mais uma mentalidade, ele vai te dar motivos para poupar, ele vai te dar porquê das coisas, ele vai te introduzir a esse mundo de não gastar dinheiro e de ganhar dinheiro. Bom, e passando para a segunda categoria, a categoria dos livros mais intermediários, são aqueles que já são um pouco mais difíceis de ler, são um pouco mais complicados, e eles vão te ensinar mais, na verdade, sobre como as coisas acontecem, porque o ser humano toma as decisões que toma. E dentre esses livros, começando pelo primeiro, Sapiens, do Yuval Harari. Por que Sapiens? Bom, ele conta a história da evolução humana e dos primórdios da humanidade, de como a gente evoluiu de outros primatas, as outras espécies Homo, até o Homo sapiens, culturas, né, a história da cultura, a história de contar histórias, né, antigamente, ao redor da fogueira, enfim, do primitivo, e ele vai contando basicamente a evolução do cérebro, por que teu cérebro é do jeito que ele é, e por que a gente toma as decisões que toma, por que existem crenças, por que a gente, sabe, assume essas religiões. Tudo isso ele vai explicar, e é muito importante você saber disso, porque isso vai te ajudar a entender as pessoas ao seu redor, como o mundo funciona, porque as pessoas tomam as decisões que tomam, baseadas em coisas que muitas vezes não são muito racionais, por causa de crenças. E ele vai te dizer isso e vai te explicar isso de uma forma muito legal. Vale muito a pena ler. É mais um livro de história, mas ele vai te ajudar a entender como as pessoas tomam decisões e por que as pessoas acreditam no que acreditam. E falando em tomada de decisões, o segundo livro é Rápido e Devagar. É um livro que basicamente fala de neurociência. É um livro que vai te explicar as duas formas de pensar, a forma rápida de pensar e a forma lenta de pensar. E ele é um livro bem estudado em marketing, porque daí você vai ver, por exemplo, por que as pessoas compram impulsivamente? Isso é um modo de pensar rápido, não o devagar. O devagar seria o racional, o lento, que você pensa, poxa, será que eu preciso mesmo? Lendo esse livro, você vai realmente entender algumas das jogadinhas do marketing que acontecem por aí. Você vai entender também por que pessoas tomam essas decisões impulsivas, assim, de nossa, fui lá e olhei uma promoção no mercado e comprei. Mas por que? Você precisava? Não. Você usa isso? Mais ou menos. Tá, então por que você comprou? Porque estava em promoção, sabe? Ele vai te ajudar a entender isso e a meio que se blindar contra isso tudo. Por que é importante se blindar contra isso tudo? Para você não ser um comprador compulsivo. Para você não pegar, olhar e falar, nossa, que negócio em promoção. Comprei, perfeito. Não é assim que funciona. E ele vai te ensinar como que você pensa e vai te ajudar a dar uma blindada ali no seu cérebro. Vai te ajudar a dar uma niveladinha ali na sua cabeça. E o terceiro livro é A Arte da Guerra. Por que A Arte da Guerra? Porque esse livro que foi escrito há milhares de anos. E por quê? Por que A Arte da Guerra? Assim como O Príncipe, ele é um livro que te ensina a tomar decisões, a aprender a lidar com confrontos no dia a dia. Mas, Matheus, confrontos no dia a dia? Mas eu não vou pra guerra, eu não sou soldado, eu não sou general, por que eu preciso da arte da guerra? Bom, que tipo de confrontos que a gente está falando? Confronto de ideias, de opiniões. Sempre que você dá uma ideia ou uma opinião e tem alguém que vai falar, não, você tá errado, você é burro, você não sei o quê. Cara, isso é um confronto. E você precisa convencer a pessoa de que você tá certo. Ou você precisa aprender a lidar com essa pessoa para conseguir fazer com que ela não te atrapalhe no dia a dia, sabe? Ou você precisa convencer ela do seu ponto, você precisa argumentar com massas. Ele também vai falar sobre disciplina, a disciplina do exército, sobre a importância da informação, a importância dos espiões que ele fala no livro, né? Que é basicamente procurar informação. Cara, se você vai tomar uma decisão, por exemplo, você é dono de um negócio, e daí você vai tomar uma decisão econômica lá, você vai, sei lá, decidir se você vai abrir uma nova filial ou não. Você precisa de informação para isso. Você precisa de espiões, que hoje em dia está tudo na internet, então você nem precisa contratar alguém para fazer isso. Você só precisa pesquisar. O teu espião é o Google. Então, assim, você só pesquisa o que? O local,
se o que você vai abrir lá vai vender, por exemplo, uma loja de sorvete. Cara, uma loja de sorvete no topo da Serra do Rio Grande do Sul, cara, assim, vai vender? Vai, mas quanto vai vender, sabe? E como que é o seu sorvete? Como que vai ser? Qual que é a tua concorrência? Teu público-alvo tá lá? É uma cidade grande, é uma cidade pequena? Qual que é o custo? Você tem que pensar em tudo isso. E ele vai te dizer sobre a importância da informação, sobre a importância de saber, a importância de fazer movimentações inteligentes no meio desse mundo, que é basicamente uma batalha, né? A gente vive num constante confronto de ideias e opiniões, e cada um querendo o seu próprio bem, ou às vezes querendo o bem dos outros, mas os outros não querem o seu próprio bem. Então, assim, é bem complicado, e a arte da guerra vai te ensinar a lidar com isso, a lidar com a disciplina, a lidar com a falta de disciplina dos outros. Então, é importante ler, vai te ajudar a tomar decisões também. Ele é um pouco menos prático que o Príncipe, mas ele é muito bom, também recomendo. É muito importante você poder calcular os seus movimentos, você ter controle do que acontece na sua vida e ao seu redor. E esse livro te ensina a fazer isso. Bom, e indo para as duas últimas sugestões de leitura, que são as sugestões que você precisa estar bem da cabeça, você já precisa estar, assim, num nível de conhecimento bem alto, você precisa saber o que você está falando. Essas são dois livros assim, ó, que você tem que ter um pé atrás. Você precisa se segurar, porque, cara, são livros que vão te abalar. São livros que vão bater de frente contigo e você vai falar, nossa, peraí, muita informação, você precisa estar bem, você precisa... E são livros que não é para alguém iniciante. Você está começando a ler agora, você não vai começar por esses livros, tá? Porque não faz sentido. São livros que, se você lê eles de forma muito apressada, se você lê eles como primeira leitura, eles vão te embananar a cabeça. Eles vão te deixar muito confusos. E eu tô falando de Homo Deus, de Yuval Harari de novo, que ele vai falar basicamente sobre o futuro da humanidade e como a humanidade pode ser, se ela vai chegar a ter nas mãos o poder de um Deus, ou enfim, como que o ser humano um dia pode chegar, por meio de inteligências artificiais e de tecnologia, controlar tudo o que acontece no mundo. E daí a gente vai ter basicamente a gente tem, né, no caso, o Homo sapiens, que é a nossa espécie, o homem que sabe, né? E, enfim, a gente diz que é o homem que sabe porque a gente tem noção de consciência, a gente sabe que a gente consegue pensar. Agora, um Homo Deus seria ter Deus, assim, como se fossem os poderes de Deus na palma das mãos. E isso é bem complicado. E é um livro que vai te deixar meio abalado, ele vai te apresentar muitas propostas. É complicado de ler, não é uma leitura de iniciante, mas, se você está bem, é um livro que vai te expandir muito o repertório e vai te deixar, assim, com umas ideias novas, vai te dar uma linha de raciocínio nova, vai te ajudar com a sua criatividade. E isso é extremamente importante para o dia a dia. E do segundo livro, que você também precisa estar bem bom da cabeça e ler ele com um olhar bem crítico, é o Morra Sem Deixar Nada. Cara, Morra Sem Deixar Nada é um livro que você vai ler e você tem que ler assim, ó, se segurando, com calma. Você tem que ler ele sem pensar em nada, porque se você lê ele olhando assim, bah, eu vou provar o meu ponto, você vai provar um ponto errado e você vai, cara, vai fazer tanta burrada, meu. Porque no livro ele dá alguns conselhos de, você tem que viver suas experiências mais cedo, não adianta de nada você poupar a vida inteira para quando você for velho você for aproveitar, mas quando você for velho você não vai querer aproveitar. E assim, faz muito sentido o que ele tá falando, mas ele também dá alguns conselhos, tipo assim, você pode se endividar, por exemplo, com seus parentes, pegar emprestado, ou às vezes pegar algum empréstimo no banco para poder realizar os seus sonhos ou adiantar seus sonhos. Aqui você tem que dar uma segurada, com calma e pensar, poxa, pedir emprestado para realizar um sonho não é muito legal, porque se você tem que pedir emprestado para realizar uma coisa que você quer, quer dizer que você não está em condições de realizar o que você quer. Nisso pode ser que você não tenha cabeça, você não tenha dinheiro suficiente, claro, né? Muitas vezes você vai poder, assim, pedir um pouco de dinheiro emprestado aqui, devolver um pouco depois, mas muita calma, muito assim, assim, vamos, assim, com passos bem devagar, bem pequenos, vamos, assim, com calma nesse livro, porque ele vai te dar muitos conselhos, é muita informação. E sim, se você vai ler ele com a cabeça errada, você vai chegar em conclusões que são desastrosas. E, cara, cuidado. Porque se você ler esse livro errado, você vai gerar uma catástrofe aí na sua vida. E, assim, na sua vida financeira. E, cara, é complicado. É bem complicado, tá? É bem, assim... Calma. Deixa pra ler ele.
só depois, só quando você já tiver com bastante experiência no sentido intelectual, né? Se já tiver com bastante conhecimento, só quando você já tiver um certo nível de maturidade financeira, quando você souber lidar com o dinheiro, assim, quando você não for aquele comprador compulsivo, você tem que ter noção de quem você é, você tem que já saber que, poxa, eu já tenho um dinheirinho guardado e eu posso usar essa reserva para viajar mais, por exemplo, porque não adianta de nada ficar guardando agora, sendo que depois eu vou basicamente conseguir o mesmo emprego, porque às vezes você está trabalhando, mas, sei lá, você é um estagiário. Poxa, você vai fazer estágio várias vezes na vida, sabe? Você vai conseguir várias... Você não tem muita carreira ainda, então você pode pôr ela a perder, porque depois você só consegue ele de novo, esse emprego de novo. Então, assim, você pode, assim, ter algumas ideias, você pode, sei lá, juntar uma graninha, largar e fazer um mochilão pela Europa. Você pode, dá pra fazer isso. São experiências, você tem que investir nas suas experiências de vida, porque aquela coisa, não adianta de nada você economizar a vida inteira, chegar no final da vida e não ter história pra contar, né? A tua história foi, eu poupei muito e agora sou milionário, mas, poxa, você não vai aproveitar o dinheiro. Então, é bom ler ele, porque ele vai te esclarecer muito, ele vai te desinosar naquela ideia de que, nossa, vou só poupar, vou só juntar dinheiro. Ele vai te dizer, poxa, você tem que sair viajar, você tem que resolver seus planos antes. E, cara, faz sentido você seguir os seus sonhos antes, seguir as suas histórias antes, mas toma cuidado pra você não entrar nisso e não meter o pé na jaca e falar, viu, ó, o livro tá dizendo pra eu gastar tudo, então, ó, não vou juntar nada, não vou guardar nada. Calma, não é isso que o livro diz. Então, assim, calmou. Mas é um livro muito bom. E ele vai te ajudar a viver melhor, com certeza. Se você já tiver um certo nível de estabilidade financeira ali, já tiver um certo nível de economia, você já vai olhar e falar, poxa, peraí, o que ele tá falando é verdade, eu não tô feliz assim, eu posso, sei lá, pegar essas minhas economias e sair viajar uma vez no final do ano, por exemplo, nas minhas férias, porque vai me fazer bem. Então, poxa, vale a pena, sim, mas calma, cuidado, né, sem meter o pé na jaca. É um livro bom. E é isso, chegamos no final do vídeo, chegamos ao final das 8 sugestões de leitura. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o like, compartilha, se inscreve, tudo isso. Por quê? Pra você deixar de ser idiota. E leia os livros que eu recomendei, tá? São livros muito bons. Eu ainda, na verdade, não li todos, mas eu tô a caminho. É muito importante ler todos eles. Eu já vi, assim, resumos de todos eles. Eu já conheço bem os livros. Eu já tive muitas pessoas próximas de mim que leram todos eles. E eu posso dizer que todas elas dizem que são livros muito bons. Eu já vi, assim... Eu já li partes dos livros, né? Por exemplo, Homo Deus, o Homo Sapiens, eu já li alguns trechos, eu não cheguei a ler ele inteiro, mas, sim, livros excepcionais, são muito bons, te trazem muito conhecimento, muita sabedoria, te trazem uma forma de pensar diferente. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque você olha para esses livros e eles te trazem tanto conhecimento e tanta criatividade ali dentro que você começa a trazer isso para o seu dia a dia, na sua forma de pensar, e você começa a usar o seu livro como repertório, você começa a realmente embasar suas decisões. Daí quando você começa a embasar suas decisões no dia a dia, aí você olha e fala, caramba, tá bom, agora as decisões estão certas. Então, leiam os livros e aproveitem, usem eles, usem o conhecimento que vocês têm nesses livros, e é esse o recado que eu tenho a dizer. Então, até a próxima leitura.